Oi, gente! Hoje eu vim aqui responder uma dúvida de muitas gravidinhas e mamães que sempre perguntam, né? E tem essa dúvida aí na cabeça. Fazer um enxoval presencialmente nos Estados Unidos ou comprar online no conforto do seu lar e receber tudo na sua casa? Bom, gente, primeiro que eu acho que essa é uma decisão bastante pessoal, mas eu quero aqui colocar para vocês quais são as diferenças para que vocês possam pontuar, para que vocês tenham um conhecimento maior para vocês poderem decidir. Porque não sou eu que tenho que falar para vocês faz assim ou faz assado. Eu posso falar para você o que na minha visão é melhor, né? Mas a decisão é sempre da mamãe, da gravidinha aí, cada uma sabe o momento que tá passando, como tá sendo a gestação. Isso também vai muito de acordo com a gestação, você também tem que ter orientação do seu obstetra, né? Se você pode fazer uma viagem de avião, até quando você pode, se a sua gravidez te permite isso, se o fluxo, né, como foi a sua gestação. Então isso é muito pessoal. Mas eu vou falar de mim, eu vou falar do que eu tive como experiência, do que eu vivenciei, e aí vocês tomam a decisão de vocês, tá bom? Mas vamos lá. Eu fui pessoalmente para os Estados Unidos para comprar. Por que eu fui pessoalmente para os Estados Unidos? Priscila, em algum momento você ponderou realizar as compras online? Sim, eu realmente considerei fazer as compras online, tá? Pesquisei bastante na época, né? Isso foi em 2017. Eu pesquisei bastante. Foi 2017, gente? Não, 2018. 2018. Eu pesquisei bastante. Eu já tinha, na verdade, pesquisado antes de engravidar mesmo, como, né, eu já estava planejando e já tinha visto como seria. Mas realmente em 2018, quando eu engravidei, eu pesquisei bastante, diversas direcionadoras, estava com tudo pronto, assim, para comprar online. Porém, gente, como alguns de vocês já sabem, eu e a Érica, né, minha sócia, nós somos muito amigas. Na verdade, eu sou madrinha da filha dela, ela é minha madrinha de casamento, sou madrinha de casamento dela. Então, assim, a gente é praticamente da família. Então, quando eu ponderei pessoalmente, eu levei isso muito em consideração. Por quê? Eu morei nos Estados Unidos, né, como alguns de vocês já sabem. Eu tenho família nos Estados Unidos, com a família que eu morei. Então, sempre que eu posso, eu gosto de ir para os Estados Unidos para visitar a minha família e para visitar a Érica, minha filhada, enfim, a família dela e amigos que a gente fez mesmo, né, durante o tempo que eu morei lá. Então, pra mim, pra eu decidir ir para os Estados Unidos, foi muito fácil, porque eu tenho todas essas pessoas. Então, não foi simplesmente uma viagem para fazer um enxoval, única e exclusivamente para fazer um enxoval. Foi uma viagem onde eu pude curtir, onde eu pude ver minha afilhada, eu participei do aniversário dela. Então, assim, eu juntei, né, eu uni aí o útil ao agradável. Então, pra mim, foi muito válido fazer essa viagem pessoalmente. Mas, Priscila, se você não tivesse eles, você teria ido? Não sei, gente. Eu realmente talvez teria decidido e optado por comprar online. E por quê? Tem alguns motivos, né? Se vocês conversarem com meu marido, ele vai falar pra vocês, não vai pessoalmente. Faz o enxoval da onde você tá, faz na sua casa. Não vai pessoalmente porque é muito estressante, porque é irritante, porque não sei o quê. Porque... Coisa de homem, gente. Porque imagina, né? Você ficar lá comprando coisa que o homem não gosta de fazer nem no Brasil, quanto mais fora, né? Então, assim, é um pouco mais chato pra eles, eu diria. Pra nós, mulheres, é muito gostoso, porque a gente gosta de comprar, ver os produtos. Então, lógico que é um pouco diferente pra nós do que pra eles. Mas, falando da gravidez em si, pra mim foi muito difícil ter ido. Porque eu passei mal a gravidez inteirinha. Até no dia que eu fui pra maternidade, eu tava vomitando. Então, assim, pegar o avião foi uma viagem muito desgastante. O voo foi cancelado. Quando a gente chegou na conexão, tava maior chuva, o voo foi cancelado. A gente ficou o dia inteiro no aeroporto. Eu grávida, morrendo de dor nas costas, de ânsia. Então, assim, aquela comida de aeroporto. Então, foi muito difícil a viagem em si, né? O deslocamento. Então, esse é um ponto que você tem que considerar. A própria duração do voo também é uma questão que você tem que considerar. E aí, assim, quando eu cheguei, foi cansativo, mas eu tinha planejado de ficar, a gente ficou, na verdade, 20 dias fora. Então, assim, foi bom porque eu pude comprar aos poucos. Então, eu ia um dia numa loja, ficava 2 dias, né, curtindo com a minha filhada, curtindo com a Érica, a família dela. Ficava um dia, fazia compra, no outro dia ficava em casa. Então, eu fui meio que mesclando, né? Os primeiros dias, quando a gente chegou, eu realmente tirei pra descansar, pra ficar com eles, pra curtir. A minha filhada ainda estava de férias, então a gente passou bastante tempo juntas.
Então, pra mim foi muito bom em relação a isso, e o tempo que eu pude ficar lá também favoreceu demais, me ajudou demais durante essas compras, tá? E eu também já tinha comprado bastante coisa pela internet. A Erika já tinha comprado bastante coisas pra mim em lojas que ela tinha ido e visto promoção. Eu também já tinha comprado bastante coisa pela internet e ainda assim eu comprei muita coisa quando eu cheguei lá. Então, assim, pra mim foi bom pra isso. Ah, Priscila, mas eu não tenho ninguém, vou só pra fazer o enxoval. Se você for só única e exclusivamente pra fazer o enxoval, eu não indico que você vá. Eu indico realmente que você faça online. Porque os custos envolvidos, gente, embora muita gente acabe não pensando nisso e acaba não levando isso em consideração, eles são bastante altos, porque você tem passagem aérea, você tem visto, você tem seguro, passaporte, transporte, alimentação, hospedagem. Então, assim, são muitos custos envolvidos, tá? Que só de passagem aí já basicamente é o que você vai gastar de frete, tá? Então, assim, eu diria que se você for única e exclusivamente para fazer o enxoval, meu conselho é que você não vá. Ah, Priscila, mas eu quero ir, eu quero aproveitar, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para Flórida, que daí eu vou para Disney, eu vou estar ali, já quero participar em Miami. Bom, se você tem um propósito na sua vida que é ir para esses lugares, aí sim eu falo para você, tá, então pondere. Vale a pena você ir agora, nesse momento? Sua gestação tá tranquila? Você tá disposta? Porque fazer compras indisposta, gente, é muito difícil, é muito cansativo. Você vai passar um dia numa loja como a Carter's, por exemplo, um dia numa loja como Bye Bye Baby, por exemplo. Então, assim, é desgastante. Não dá pra você falar assim, ah, eu tenho 4 dias. É muito desgastante uma grávida ir para as compras em apenas 4 dias. Você tem que levar isso em consideração. Então, assim, se você tiver uma viagem para fazer, curtir, você tem um propósito de lazer e vai juntar aí o útil ao agradável, unir o útil ao agradável, aí sim eu falo para você, tudo bem. Mas considere o tempo dessa viagem e considere todos os custos, porque às vezes você vai ter que abrir mão de comprar algumas coisas, porque o seu orçamento já é um orçamento fechado, e aí você vai dessa quantia você já vai ter que dispor um valor para todos esses custos que eu falei para vocês, que não são poucos, tá? E não são baixos. Então, assim, muitas vezes você não vai sozinha, então vai você e seu marido, ou você, sua companheira, seu companheiro, sua mãe, seu pai, sua sogra, sogro, irmã, irmão, enfim. Vai você e mais alguém, e aí vai ser um custo, né? Se for você e seu companheiro, companheira no caso, você é um custo ali, são 2 viagens que tá saindo do mesmo valor da mesma família. Às vezes sua mãe vai junto, mas ela vai pagar a viagem dela, então ok. Mas se for sair da sua família, são 2 passagens, 2 hospedagens, 2, o aluguel de carro, é só você que vai estar pagando, não vai estar dividindo com mais ninguém. Então o custo ele acaba saindo mais alto ainda. Então você tem que levar isso em consideração, tá? Em termos de, Priscila, mas eu vou conseguir comprar mais coisas presencialmente? Gente, hoje com a internet você não precisa ficar preocupado em relação a isso, porque você vai ter a possibilidade de comprar exatamente as mesmas coisas. Claro que tem vezes que no site está mais barato que na loja e às vezes na loja está mais barato que no site. Por isso existem os redirecionadores de compras que também fazem serviço, né, prestam um serviço de compra assistida, de grupos de compras, de propriamente personal shopper. Então, assim, ele vai para você até uma loja fazer as compras, ele vai fazer umas compras com você, né, na compra assistida, ou ele vai fazer a compra do enxoval inteiro para você numa loja, vai colocar no carrinho, você vai fazer exatamente o que eu fiz, mas da sua casa, através do seu celular, da internet, olhando, e ele que vai comprando tudo para você, ele já tem uma lista dos itens, né, os itens que mais você precisa comprar, supérfluos, esse daqui eu não indico, isso aqui eu indico, então ele já tem conhecimento de tudo isso, e aí vai facilitar muito a sua vida. Em termos de custos, eu acredito que você comprar online ele vai sair, se não mais barato, o mesmo valor que você pessoalmente, mas eu acredito sim que mais barato, tá? Até porque os redirecionadores de compras normalmente eles têm cupons de desconto que você não teria indo pessoalmente se você não conhecer sobre isso, tá? Então, essa é a minha dica. Primeiro você verificar com o seu médico, né, com o seu obstetra. Segundo, você se analisar como está sendo a sua gestação, você está disposta, não está, você está preparada para enfrentar aí horas de pé dentro de uma loja. Pensa nisso. O orçamento que você tem disponível. E se você quer fazer dessa viagem uma viagem de lazer ou simplesmente uma viagem para comprar um enxoval. Se for de lazer, considere que você vai precisar de pelo menos
7 dias, tá? Se você for a lazer junto. E aí você vai fazer uns 2 dias, assim, de lazer e olhe lá, gente. Então, principalmente se você for pra Disney, ir pros parques é cansativo. Então, assim, não pense que você vai num parque e fala assim, vou ficar meio período no parque, meio período na loja. Isso não vai funcionar. Então, você tem que dispor de mais tempo. Eu diria aí que se você pensar em ir pra Disney, pelo menos uns 10 dias você vai precisar ficar. Ah, Priscila, mas minha amiga foi e ficou menos. Sim, gente, claro que é possível. Mas cada um é cada um, cada gestação é uma gestação. Por isso que você precisa se analisar, você precisa ter o ok do seu médico, você precisa pensar em você, no que você está disposto e o que você consegue fazer, tá? Então, essa é a minha dica pra vocês. Se vocês têm amigas gravidinhas, compartilhem esse vídeo. Tem muita gente que quer fazer um enxoval nos Estados Unidos e acaba não sabendo que tem a possibilidade de comprar online. Então, vamos avisar, vamos colaborar com as amigas aí, né, com as mamães gravidinhas, tá? E existe sim essa possibilidade. E os produtos dos Estados Unidos são infinitamente mais baratos do que no Brasil. E a qualidade dos produtos nos Estados Unidos são muito melhores que a qualidade dos produtos no Brasil. Então essa é a minha dica, eu espero ter ajudado vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, é só chamar no direct que eu estou à disposição.